Estamos apresentando Sinta-se Bem, com Olga Goulart. Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Hoje, dia 31 de maio, comemora-se o Dia Mundial Sem Tabaco. A Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo a principal causa de morte evitável em todo o mundo, representando um dos mais graves problemas de saúde pública. As cerca de 4.720 substâncias tóxicas inaladas em cada tragada são responsáveis por aproximadamente 55 doenças graves e que reduzem em 10 anos a expectativa de vida, além de provocar envelhecimento precoce e impotência sexual, dentre outras coisas. O tabagismo mata atualmente 5 milhões de pessoas no mundo e 200 mil no Brasil, com previsão de aumento da mortalidade para 10 milhões em 2020. A gente tem muito que conversar sobre o assunto, não? 7 pessoas morrem diariamente vítimas do tabagismo passivo, que afeta todas as idades. Crianças, filhos de mães fumantes durante a gestação são mais propensas às doenças respiratórias. Tem muita coisa que a gente precisa considerar antes dessa irresponsabilidade do ato de fumar, gente. Então, hoje nós vamos conversar com um especialista no assunto. E se nós formos muito mais longe, nós podemos conversar com várias especialidades médicas, onde a gente facilmente atribui, o quadro clínico, uma piora do quadro clínico de pacientes relacionados a cânceres e outros tipos de problemas, com o uso do cigarro. Então vamos prestar bastante atenção nessa conversa e utilizarmos dos meios que nós temos disponíveis para deixar esse vício. Marina Baruch informa o trânsito. O trânsito na metrópole. Um carro está quebrado na ladeira do Arco e causa transtornos no trânsito do local. O congestionamento já atinge o Campo da Pólvora, a região de Nazaré e o Barbalho, segundo a Transalvador. Além disso, o motorista encontra intensidade nos 2 sentidos da Avenida Luiziana Filho, a paralela, na rótula do Abacaxi, Lucaia e Avenida ACM. Marina Baruch para o Sinta-se Bem. Boa tarde, doutor Guilherme. Como vai você? Tudo bem, doutor? Tudo bem, um grande prazer retornar ao seu programa, com certeza. Pois é, que legal, a gente poder discutir. Hoje é um dia muito importante, onde várias capitais estão mobilizadas no intuito de acentuar ainda mais as campanhas anti-tabagismo, Qualquer meio de comunicação hoje que vocês liguem, seja rádio, TV, jornais, etc., estão falando desse assunto que é de suma importância, sem contar os prejuízos, para a saúde do indivíduo. A gente pode atribuir também a um gasto enorme dentro do Sistema Único de Saúde com doenças que poderiam ser facilmente evitadas, doutor? Com certeza, são milhões e milhões de dólares que se gastam, principalmente porque a gente dá um diagnóstico muito precoce das consequências do tabagismo. Por exemplo, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente já dá o diagnóstico muito tardio. E esse paciente implica em internamento, em medicações muito mais caras. Por isso que a gente faz esses mutirões, com o objetivo de fazer espirometria e fazer a triagem daqueles pacientes que têm o diagnóstico numa fase inicial, onde é mais fácil o tratamento e mais barato do que naquela fase mais avançada. Ok. Inclusive, acho que no país parece que são mais de 1.700 unidades, de postos de atendimento que estão preparadas para receber uma pessoa que queira deixar de fumar, para auxiliar nesse processo todo, Para algumas pessoas, de fato, se faz necessário, porque não é só tão somente ter vontade. A nicotina, que é uma das substâncias dessas que nós falamos aqui, que são 4.720, substâncias tóxicas, ela vicia mesmo, doutor? Essa é a principal viciante. A nicotina, ela aumenta os receptores cerebrais e faz com que a pessoa precise de cada vez mais nicotina. Então ela manda a mensagem para o indivíduo para que ele fume mais. Então a nicotina, além de levar à dependência, ele leva a uma condição de constricção do vaso. A gente fala em disfunção endotelial. Essa é porque o tabagismo leva a doenças sistêmicas. Todos os órgãos podem ser afetados pelo tabagismo em consequência da nicotina, que dá vasoconstricção do vaso
diminui mais a oxigenação, aumenta a frequência cardíaca e termina comprometendo o coração e outros órgãos. Ah, com certeza. Infarto do miocárdio mesmo, né? Tem muita relação. Muita relação. E o câncer de pulmão também, né? Uma pessoa que fuma, por exemplo, durante 10, 20 anos da vida, ela certamente vai chegar num ponto de enfrentar dificuldades nesse sentido, né? E o problema é que mesmo, né, com esse discurso do fumante de que agora já é tarde demais, eu já fumei tantos anos da minha vida, não adianta mais. E adianta, quando você para de fumar, os benefícios já vêm assim, obviamente, né, para determinadas doenças, esse processo demanda um tempo maior, 10 anos que seja. Mas já que nós estamos falando em viver muito mais, a expectativa de vida aumentou, não é o que são 10 anos, a pessoa uma hora tem que parar, porque certamente ela vai enfrentar dificuldades. E o tratamento lá na frente, por exemplo, de um enfisema pulmonar é muito complicado, né? O paciente fica numa situação muito ruim. Difícil a qualidade de vida, não só do paciente, mas como dos seus familiares, é muito, muito difícil, porque eles acordam à noite, tem que levar o paciente para emergência, é muito complicado. Pois é. E como eu falei aqui na minha introdução, doutor, o problema não está só na pessoa que fuma, ela está também nas pessoas que convivem com eles. Como é, por exemplo, para um casal cujo parceiro aí, no caso, é um fumante? Como é que fica a situação desse fumante passivo? O fumante passivo, ele tem a mesma chance de desenvolver as doenças que o fumante ativo tem, né? Num percentual menor, mas ele tem 20% mais chance de ter câncer de pulmão, 20% mais chance de ter doença cardiovascular. Teve um trabalho no Japão há 20 anos atrás que mostrou que as esposas de fumantes, tinham 2 vezes mais câncer de pulmão do que a esposa de não fumante. Isso foi um dos primeiros trabalhos que surgiu. E depois muitos outros vêm confirmando que o tabagismo passivo causa todos os problemas relacionados ao cigarro, semelhante a quem fuma, apenas num percentual menor, num número menor. Pois é, isso para os companheiros não é bom, para os filhos tampouco, né? O ambiente da casa não é um ambiente saudável. As pessoas que têm alergia, principalmente, sofrem muito com essa condição, não é, doutor? Com certeza. Principalmente aquelas crianças que têm rinite e asma. Muitas vezes a asma é refratária, de difícil controle, as crianças gripam, têm pneumonia. Tudo isso em consequência do tabagismo passivo. Pode ser em casa, pode ser em outros locais, mas ele se expondo ao tabagismo, ele tem uma maior chance de ter várias infecções respiratórias, várias doenças respiratórias, inclusive a tuberculose. Pessoas que fumam, não só o passivo, mas o ativo que fuma durante um longo período, ele tem mais chance de desenvolver tuberculose do que quem não fuma. Com certeza. Agora, vou tentar então substituir, né, doutora, essa sensação de bem-estar que a nicotina apresenta aos seus adeptos, né? Vamos tentar substituir isso por outra coisa, assim, do ponto de vista não medicamentoso. O que o senhor sugeriria antes de buscar um tratamento medicamentoso? Eu acho que a primeira é a conscientização do paciente para que a importância de deixar de fumar, dizendo a ele a qualidade de vida que ele vai ter e como ele vai melhorar a vida da saúde, da família e o meio ambiente. Mas a primeira coisa que eu peço é atividade física regular, que ele faça atividade física, porque isso produz endorfina. E a endorfina relaxa mais, diminui a ansiedade, diminui um pouco a vontade de fumar. Que também então, traz uma sensação de bem-estar que poderia ser substituída. Exatamente. Né? Essa sensação de bem-estar que é a endorfina que o cigarro também produz. Então, atividade física é absolutamente fundamental para quem quer deixar de fumar. Ok. E do ponto de vista de alimentação, existe algo que possa neutralizar o desejo pelo cigarro? Não, mas a gente pode evitar que aquelas coisas gatilho que a gente chama faça a pessoa fumar. Por exemplo, tem pessoas que têm que tomar café para fumar. Se tomar café, ele fuma. Cervejinha. Se ele tomar uma cervejinha, ele vai querer fumar. E ele correlacionou determinadas atividades da vida dele. Se ele estiver ansioso, ele fuma. Então ele tem que começar a se controlar nesse sentido. Evitar o cigarro, evitar a bebida, pelo menos durante um período necessário para que ele aumente a sua resistência a não fumar, porque senão ele fica muito vulnerável ainda. Se ele for beber com 10, 15 dias de tratamento, ele perde a censura e aí volta a fumar. Não tem jeito. Então, gente, nesse dia tão importante que é o Dia Mundial Sem Tabaco, a gente chama, né, os fumantes e familiares dos fumantes para que prestem bem atenção no bate-papo que nós teremos hoje, que participem conosco, que deem exemplos, né, de formas que vocês buscaram para que isso seja compartilhado com quem deseja parar de fumar.
Dr. Guilherme Fontes, pneumologista, é o nosso convidado. O telefone que você liga para participar ao vivo conosco é o 3505-5000. O telefone que você liga, o fax, né? O 3505-5040, que ainda funciona super bem, em pleno vapor. E temos também o metro1.com.br. Vou puxar aqui uma palhinha só para dizer para vocês que nós estamos com 1 milhão de page views. Bastou, né, apresentar uma novidade, bastou a gente trazer uma linguagem mais legal, diferente, caiu no gosto das pessoas e os acessos estão em pleno vapor também. A gente convida todos para conhecerem o conteúdo do nosso metro1.com.br e participa também dos nossos programas ao vivo clicando no íconezinho, mandar a sua mensagem para o estúdio. Ela chega imediatamente para a gente aqui e fica uma forma também fácil. Lá pela nossa fanpage, da mesma maneira, facebook.com/sinta-se bem, que inclusive nós teremos uma promoção, viu? Recebemos um convite para um curso de comida natural gratuito para um dos ouvintes aqui do programa e adeptos também, né, aos compartilhamentos lá na nossa fanpage. Nós vamos fazer esse sorteio para vocês amanhã, sendo que na segunda-feira já é hora de ligar para lá, agendar tudo direitinho, porque o curso é na terça-feira, combinado? Então, só para a gente entender um pouquinho mais sobre a gravidade da situação, né, do tabaco, nós conversamos com Jaqueline Issa, ela é médica cardiologista e diretora do Ambulatório de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração de São Paulo. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte evitável em todo o mundo, representando um dos mais graves problemas de saúde pública. 5 milhões de pessoas no mundo morrem por causa do cigarro. Hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco, é um excelente momento para a reflexão. Doutora Jaqueline Issa, cardiologista e diretora do Ambulatório de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração de São Paulo, fala sobre a dificuldade para o fumante deixar o vício. O cérebro humano ele é muito vulnerável à ação da nicotina. Vamos imaginar que a gente tenha no cérebro várias fechaduras cuja chave pode ser a nicotina. Normalmente, em quem não fuma, existe uma chave específica que o próprio organismo produz para abrir essas fechaduras. Quando você passa a fumar, o que acontece? A chave específica, né, dessas fechaduras passa a ser somente a nicotina. E aí esse processo de funcionamento cerebral é modificado. E aí as pessoas, por mais que queiram, sentem uma dificuldade tremenda. O dia da manhã falou, hoje eu não vou fumar. Passa 2 horas, ele tem que fumar, porque o negócio tá fogo. Uma irritabilidade crescente, uma falta de concentração, simplesmente ele deixa de ser produtivo, ele deixa de se sentir bem do ponto de vista emocional, e isso fatalmente o levará a fumar. Para a doutora Jaqueline Issa, o melhor método para que as pessoas consigam parar de fumar é fazer uma avaliação individual do fumante. Para cada fumante, você tem que avaliar o grau de dependência e, com isso, programar uma estratégia terapêutica, acompanhar o fumante. Às vezes você pensa em prescrever um medicamento, é importante que você prescreva e o paciente retorne em 10, 15 dias para que você possa reavaliar como ele está indo com aquele tratamento prescrito, associar os medicamentos. A gente hoje tem um arsenal terapêutico para tratar o tabagismo bem interessante, em que você pode muitas vezes compor os medicamentos, associar um com o outro, e basicamente essa abordagem, que inclui o tratamento, o uso de medicamentos, junto com o acompanhamento médico, ela promove uma otimização de taxas de sucesso, que podem variar até 50%. Então, é interessante que esse tipo de abordagem seja feita para todos os fumantes, né? Que as pessoas tenham a possibilidade de receber um tratamento de forma individual. Como se trata, por exemplo, outra doença crônica como diabetes, hipertensão. São doenças que têm esse tipo de abordagem e que, quando bem feitas, produzem resultados bastante expressivos. Mesma coisa em relação ao tabaco. O número de pessoas que deixam de fumar e conseguem permanecer sem fumar por 1 ano é caracterizado como taxa de sucesso, como explica a cardiologista Jaqueline Issa. Uma boa referência de um bom centro de tratamento de tabagismo é você saber qual é a taxa anual de sucesso naquele centro. Então, centros bons, geralmente as referências dão entre 30% a 50%, é um bom centro. Sinal que o tratamento empregado naquele centro, de cada 100 pessoas tratadas, ao final de ano você vai ter 30, 40, até 50 pacientes que conseguem parar de fumar e completam 1 ano sem fumar, porque ele recebe alta depois disso e a chance dele recair depois de 1 ano de acompanhamento é muito pequena, é bem improvável.
São muitos os prejuízos que o fumo acomete ao nosso organismo. Por isso, a prevenção é o melhor tratamento. Parar de fumar pode ser difícil, mas não impossível. Lembre-se, deixar de fumar melhora a qualidade de vida em qualquer idade. Luciana Silva, para a Rádio Metrópole. Pois muito bem, estamos com um especialista hoje aqui, que é o pneumologista Dr. Guilhardo Fontes. Já conversamos aí com uma cardiologista, ela já explicou para vocês desse ponto de vista, né, dessa especialidade, o quanto é perigoso fumar. E segundo o Dr. Guilhardo também, para pneumologia, os agravantes são os mesmos, talvez até piores ainda. Doutor, como é tratar um paciente, por exemplo, com enfisema pulmonar? Depende do nível de gravidade. A gente faz a espirometria para avaliar o nível de gravidade. Tem nível 1, 2, 3 e 4. De acordo com o nível de gravidade, a gente usa medicações associadas, que diminuem a inflamação e mantém a broncodilatação, porque esses brônquios têm de se estreitar. Então, é a associação de medicações que a gente usa, é individualizado o tratamento e dependendo do nível de gravidade que o paciente apresenta. Como a doutora Jaqueline Issa falou, né, para cada paciente existe uma estratégia terapêutica diferente, não é isso? E é fácil de entender porque muitos desses pacientes têm comorbidades, quer dizer, tem outras doenças associadas que a medicação que serve para um paciente não serve para outro. É como se você quisesse tratar todo mundo, usasse sapato 37. Não, a pessoa trata 35, 38. Então a gente tem que tratar a pessoa de acordo com a qualidade específica da pessoa, de acordo com a especificidade da sua própria doença. Mas é relativamente fácil a gente fazer essa diferenciação de qual o tratamento ideal para cada paciente. Eu sei que é um conjunto de medidas que garante o sucesso mesmo de uma empreitada dessa, porque de fato não deve ser nada fácil, né? Não é. Porque o seu organismo está acostumado, já tem aquelas sensações que você tem que se adaptar a não tê-las mais, enfim, é um conjunto de medidas. Agora, de qualquer maneira, doutor, como é que se explica uma pessoa que consegue de uma hora para outra dizer, hoje eu não fumo mais, e até de propósito ela deixa a carteira de cigarro ali e consegue parar sozinha, sem nenhum desses artifícios? Isso significa também que um pouquinho de força de vontade faz parte desse contexto, né? Sem dúvida, mas essas pessoas têm nível de dependência diferente. Isso é uma coisa genética. Tem pessoas que têm um maior nível de dependência ao cigarro, outros têm menos, outros têm intermediário. Tem pessoas que têm um nível de dependência tão grande que ele nunca consegue deixar de fumar durante toda a vida e chega até o final da vida fumando. Mas isso é uma questão de hereditária, quer dizer, é hereditário mesmo. Essa sensibilidade que a pessoa tem à nicotina. Pessoas conseguem com facilidade, outros não conseguem, outros conseguem com razoável dificuldade. Pois é. Há pouco a gente viu muito na mídia essa polêmica em torno desses cigarrinhos com sabores de menta, qualquer coisa desse tipo, que estaria fazendo com que jovens cada vez mais cedo também aderissem a essa prática, né, do cigarro. E parece que isso foi literalmente tirado de circulação, né? Dentre outras medidas, porque a gente já sabe, claro, que o cigarro hoje em dia vem com uma advertência até ruim de se ver, né? De tão impactante que é você olhar para uma carteira de cigarro. Então, esse conjunto de medidas também, assim como a proibição em locais públicos de acender o cigarro, vem fazendo um resultado satisfatório também, muito, não é, doutor? Excelente. Inclusive, o presidente da Anvisa foi agora, está na Organização Mundial de Saúde, recebendo um prêmio em virtude dele banir esses cigarros onde eles botam aromatizados e com gosto adocicado, porque 50% a 60% das crianças ele fuma esse tipo de cigarro. Ele entrou, infelizmente esse cigarro só vai sair em 2014, a lei foi sancionada agora, mas até 2014 eles vai ainda continuar. Estão sendo comercializados. Está sendo comercializado até 2014. Porque fica muito fácil, né? Talvez a intenção da indústria tenha sido exatamente esta, né? Porque devido às campanhas, o número de fumantes deve ter começado a reduzir, dos jovens, e certamente lançaram mão de alguns artifícios, né? De outros artifícios. É bastante complicada essa situação. Mas olha, gente, não é tão complicado assim. Primeiro a gente tem que ter consciência do problema, né? Entender os malefícios do cigarro
de uma forma bastante responsável e, segundo, procurar as medidas cabíveis. E nós temos aqui em mãos várias unidades em Salvador que oferecem esse tratamento gratuito, com endereço, com telefone, com tudo que for importante para vocês. É só fazer contato conosco aqui ou depois, no momento em que você achar mais oportuno, mandar a sua mensagem para o sinta-se bem, @radiometrópole.com.br ou fazer contato conosco aqui através do 3505-5000, falar com a nossa produção. A gente passa para vocês alguns endereços, telefones de centros aqui em Salvador que oferecem o tratamento gratuito. Quanto aos medicamentos, doutor, falando agora de gastos mesmo com medicamentos, né? Esses postos que a gente tem aqui, uma relação grande deles, eles oferecem o tratamento, mas o remédio ele é custeado também pelo governo ou não? É custeado pelo governo. Infelizmente, nós não temos todas as medicações. Alguns postos têm uma medicação, tem outras, às vezes você tem 2 medicações, mas as 3 medicações habitualmente você não consegue. Você tem parte das medicações que seriam necessárias para tratar principalmente aqueles pacientes que têm um tabagismo mais grave, mais severo. E a gente costuma realmente associar essas medicações para conseguir um benefício maior para o paciente. Em pensar, né, doutor, que a gente já chegava às vezes em restaurantes, perguntava ala de fumante ou não fumante, até em avião, né? Você tinha locais que você podia fumar, que você não podia fumar. Que absurdo é esse? A gente se acostumava com aquilo ali, né? Hoje em dia fica muito mais fácil de você perceber esse incômodo. Você chega num local onde alguém fumou algumas horas atrás, já te causa uma estranheza, já não é legal mais isso, né? Verdade. E os próprios fumantes, eles se sentem um pouco envergonhados dessa condição. Primeiro porque onde quer que eles estejam, eles já chegam com aquele cheiro desagradável. O cabelo, as roupas, o aspecto da pele, o aspecto dos dentes, o hálito, não é? E eles, às vezes, para fumar, ele tem que se deslocar do lugar que ele está para um lugar aberto, porque às vezes ele está num restaurante, ele tem que sair. Isso faz com que ele ele se exponha e se expõe negativamente, negativamente, né? Perante as outras pessoas. Perante a sociedade, é verdade. Olha, vocês bem conhecem aqui Gui Ferreira, né? Que é o nosso querido amigo aqui da Rádio Metrópole, que indica pra gente toda semana filmes maravilhosos. O Gui é um exemplo sobre todos os aspectos. Eu encontrei ontem aqui, ele emagreceu apenas com uma boa dieta e um plano alimentar saudável, mais de 40 quilos, o que foi fantástico. Ele se sente muito melhor. Isso é só uma pontinha do que eu quero que vocês ouçam, que ele próprio vai dizer pra gente da experiência de um ex-fumante. Acompanha aí. Eu parei de fumar já tem 10 anos. Eu fumei dos 15 aos 45 anos de idade. Eu estou fazendo 55 anos, portanto tem 10 anos que eu parei de fumar. Teve um período que eu parei antes disso, 9 meses, mas aí voltei a fumar. Nesse período o cigarro era muito presente na minha vida. Eu sentia muita vontade, né? O cheiro do cigarro me dava vontade, essa coisa toda. Aí acabei voltando a fumar. Fiquei 9 meses somente. Mas me preparei psicologicamente mesmo, assim. Eu sabia que eu precisava deixar de fumar e que eu ia deixar de fumar. E efetivamente aos 45 anos eu parei de fumar. De um dia para o outro eu disse, eu a partir de hoje não fumo mais. Meu carro era cheio de carteira de cigarro em tudo que era lugar. Pra vocês terem ideia, quando eu era jovem, não tinha essas lojas de conveniência, né? Que funcionam hoje 24 horas. Então, o lugar que se comprava cigarro depois de um determinado horário era no Campo Grande. Eu morava na Pituba e saía da Pituba, cansei de sair porque faltou cigarro, acabou, esqueceu de comprar, para ir no Campo Grande comprar cigarro. E o cara cobrava uma grana, né? Porque só ele vendia. Mas é isso aí. Vale a pena deixar de fumar. Hoje eu durmo muito melhor, eu me sinto melhor, eu respiro melhor, meu coração é melhor, tenho mais resistência. Vale a pena deixar de fumar. Eu sincera e honestamente, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu sou Gui Ferreira. Que bacana o depoimento do Gui, né, gente? É como eu falei, não é só pela condição de deixar de fumar, não, pela condição também de entender que o sobrepeso não faria bem para a saúde dele, por prezar mesmo pelo relacionamento, pelo bom relacionamento com a família, com os amigos e tudo mais. Uma pessoa, para gostar dos outros, para gostar do que faz, para gostar de estar nessa vida, ela tem que se gostar, não é? Então, medidas como essa, de controlar o peso, de ter hábitos mais saudáveis, de deixar o vício do cigarro, é uma medida muito responsável, né? Então, vamos ser um pouquinho mais inteligentes e buscar as manobras, né, que estão mais à nossa disposição para tanto. Nós vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo comercial, mas no segundo bloco tem muito mais informações com o Dr. Guilherdo Fontes, pneumologista, mais depoimentos de pessoas, de ouvintes aqui e mais informações para vocês. Não saiam daí. Estamos apresentando Sinta-se Bem com Olga Goulart.
Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Estamos de volta hoje no Sinta-se Bem. O nosso assunto é o Dia Mundial Sem Tabaco. Nosso convidado é o Dr. Guilherme Fontes, pneumologista. Pronto para parar de fumar? Pois muito bem. Olha, muitos fumantes fazem diversas tentativas de parar antes de serem bem-sucedidos. Isso é absolutamente normal. Existem tratamentos efetivos que podem ajudar você a parar por um tempo maior, ou que a gente deseja, né, que seja de uma forma definitiva mesmo. 70% dos fumantes querem parar de fumar. Portanto, parece que o papo é muito chato, mas não custa nada a gente alertar sobre os perigos e lançar mão também de todas as manobras que nós podemos ter disponíveis, né, para poder ajudar. Estamos com um especialista aqui no assunto, que é o Dr. Guilherme. Você pode ligar, esclarecer as suas dúvidas. 3505-5000 é o número do nosso telefone. O fax é o 3505-5040 e o nosso portal metro1.com.br. Temos informações do trânsito? O trânsito na metrópole. O ônibus que está quebrado na ladeira do Arco já foi retirado, mas os transtornos no trânsito continuam. A situação atinge o Barbalho, Vale de Nazaré, Campo da Pólvora, Avenida Joana Angélica, Aquidaban e Avenida JJ Seabra, Baixa dos Sapateiros. Além disso, segundo a Transalvador, o trânsito está intenso em toda a região do Iguatemi e o motorista já encontra alguns pontos de retenção na Avenida ACM, assim como nos dois sentidos da Luiziana Filho, a paralela, na Tancredo Neves, Mário Leal Ferreira, Bonocô e Rótula do Abacaxi. Marina Baruch para o Sinta-se Bem. Pois muito bem, eu estou com um convidado na linha, o querido doutor José Luiz Guimarães, já vai conversar conosco. Ele é psiquiatra e também, sob o ponto de vista dele, nós queremos a sua opinião para entender melhor a necessidade dessa equipe multidisciplinar quando um tratamento é bem proposto, né? Porque nós sabemos, já é comprovado inclusive, que um fumante que quer mesmo parar de fumar, ele tem mais motivação, obviamente, ele tem maiores chances de sucesso. Então, basta que você, primeiro, tenha essa determinação, né? E segundo, vá atrás das possibilidades que nós estamos apresentando, algumas delas aqui. O doutor José Luiz Guimarães, ele é psiquiatra do CETAD e já ele vai conversar conosco. Podem apostar, gente, que os benefícios vêm logo. Com 20 minutos após você parar de fumar, a sua frequência cardíaca começa a ficar próxima do normal. Com 12 horas, os níveis de monóxido de carbono caem, voltando ao normal. Olha para você ver. Obviamente, em situações mais extremas, a gente vai precisar de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, para que tudo seja definitivamente sanado. Mas olha, os benefícios vêm rapidamente. E tem outra condição também que as pessoas costumam apontar como um empecilho, talvez, doutor, de deixar de fumar, é o fato de engordar, de comer mais. Então, para que a gente não defenda essa condição, há de se dizer que o cigarro também compromete o olfato, compromete o paladar. E uma pessoa que deixa de fumar, ela vai começar a apurar melhor isso, portanto, deve ter um gosto melhor pela comida. Meu raciocínio está mais ou menos correto? É por aí? Absolutamente. Quando a gente faz o tratamento dos pacientes, seja homem, seja mulher, a gente sempre chama atenção para o possível ganho de peso. Esse ganho de peso deve-se, em parte, ao melhor olfato, ao melhor sabor e o fato também que o tabagismo tira o apetite. Então, é uma das causas que, inclusive, infelizmente, alguns jovens, principalmente mulheres, fumam com o intuito de emagrecer, o que é um absurdo. Ai, que horrível isso. É um absurdo, mas as campanhas estão tornando cada vez mais fortes, as pessoas estão abandonando essa coisa absurda. Mas o cigarro tira a fome e faz com que as pessoas, quando para de fumar, começam a se alimentar melhor, porque o apetite volta e o olfato e o gosto da comida fica melhor. Então ele se sente melhor também, passa a respirar melhor, passa a ter uma coisa e termina se alimentando um pouco mais e engorda 3, 4 quilos. Nada que a atividade física não possa resolver. Né? Então eu já vou indicar aí nessa equipe multidisciplinar uma nutricionista, que já faz uma mudança bacana, né, doutor? Deixa de fumar, já entra num plano alimentar mais saudável. Inclusive, ontem a gente esteve aqui com uma nutricionista muito legal, que foi a entrevista, né? Ela é especialista, inclusive, em nutrição funcional.
mundial. Impressionante como a gente pode extrair dos alimentos, né? As facilidades, assim, para quem quer perder peso, acelerar o metabolismo, tá tudo à nossa mão. É só a gente organizar direitinho. Já temos o doutor José Luiz Guimarães na linha, mas eu antes quero entender a pergunta do Maurício para já colocar aqui na nossa roda de discussão. Olá, Maurício. Oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria saber o seguinte, eu sou fumante há uns 10 anos, eu queria saber se aqueles adesivinhos que colam na pele da gente, funciona mesmo? Tá bom, Maurício. Maurício, você fuma quantos cigarros por dia? Porque é importante saber qual é o nível de gravidade da sua dependência. Você fuma quantos cigarros por dia, aproximadamente? Eu fumo mais ou menos entre uma carteira e meia. Então você precisa realmente não só usar o adesivo, mas às vezes você precisa usar uma outra medicação adicional. Você já é um grande fumante, você fuma mais de uma carteira por dia, então provavelmente se você acordar de manhã cedo ou acordar de noite, vai dar vontade de fumar. Então eu acho que você deve fazer o tratamento não só com adesivo, mas com outras medicações complementares para ajudar e facilitar e que você sofra menos nessa tentativa de deixar de fumar. E você vai conseguir sim. Mas com certeza a reposição tabágica da nicotina é um dos meios mais rápidos de ajudar a pessoa a deixar de fumar. Que legal, que bacana. Doutor José Luiz Guimarães, boa tarde, como vai? Boa tarde, Olga. Tudo bem? Prazer falar com você aqui no programa. Hoje é um dia importante, né, doutor? Todas as capitais, os centros aí estão promovendo campanhas bem incisivas, né? O Dia Mundial Sem Tabaco, e nós sabemos da necessidade de uma equipe multidisciplinar para poder orientar o paciente nessa luta que não é, às vezes, muito fácil, né? Correto, é muito isso. Porque, complementando o que o colega está falando aí no estúdio, às vezes envolve muito mais do que só tomar medicação, porque fumar é um hábito. E aí você consegue ter um hábito do dia para a noite. E as pessoas colocam, às vezes, no cigarro um simbolismo maior do que o cigarro tem. O cigarro passa a ser um companheiro, o cigarro passa a ser o marido, muitas vezes, o confidente. E as pessoas, o grande problema do tratamento não é nem que as pessoas parem de fumar, é que as pessoas permaneçam sem fumar. E aí é importante da equipe multidisciplinar. É verdade. Agora, a nicotina, ela afeta mais a uns do que a outros, né, doutor? Como eu falei aqui no início da entrevista, tem pessoas que às vezes de um dia para o outro dizem assim, olha, eu vou parar de fumar, e consegue facilmente sozinho, sem artifício nenhum de medicamentos ou de terapia tampouco, e conseguem. Os efeitos certamente variam de pessoa para pessoa, não? É porque a dependência nicotínica, ela tem que ser entendida como uma doença e não como uma coisa que se leva só pela força de vontade. Exato. E tem pessoas que são mais suscetíveis e outras não, como o alcoolismo. Tem pessoas que são mais suscetíveis ao efeito do álcool e outras não. E envolve gama de fatores. Tem gente que faz, não vou beber mais, não bebe. Com certeza. Tem um longo caminho aí. Doutor, eu sei que para tudo nós precisamos de estímulos, nós precisamos de motivação, e uma pessoa também que tem essa doença crônica, que nós poderíamos dizer assim, não é? Elas precisam de motivos suficientes, de estímulos suficientes para deixar o vício. O senhor poderia relacionar pelo menos alguns, já que você trabalha diretamente com essas pessoas, né, em grupos, ajudando muitas pessoas aí em dinâmicas inteligentes, inclusive, de que forma nós podemos fazer uma abordagem sem parecermos assim desagradáveis? Porque os fumantes não gostam de ouvir assim um pedido, por favor, deixe de fumar, pense nisso, pense naquilo. Acho que nós precisamos ser um pouco mais objetivos nesse ato, né, de motivação. Correto. Olga, veja bem, os fumantes, eles sabem os motivos para parar de fumar. Então eles sabem, assim, eu posso ter câncer, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Mas eles hoje em dia, o que impede muito que eles não consigam parar, a primeira coisa é o medo do fracasso de não conseguir. Muitas pessoas, elas chegam pro tratamento até de uma forma escondida. Eu não vou dizer nem a minha família que eu estou tentando, porque se eu fracassar, as pessoas vão tirar onda com a minha cara. E outras pessoas se mantêm fumando muito por conta das sensações ruins da retirada do cigarro. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas que elas vão conseguir parando de fumar. Então, assim, a gente sempre mostra com 24 horas a sua pressão melhora, com um mês, 2, a sua respiração volta ao normal. E aí a gente vai mostrando que ela consegue e não que ela vai perder fumando. Então, a melhor forma de, por exemplo, com 10 anos sem fumar, o seu risco de ter um câncer igual de quem nunca fumou. Então, a gente tem que mostrar para ela que ela vai conseguir parando e não o que ela vai conseguir continuando.
Ah, legal, já gostei, já deu uma dica boa aí, doutor. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar é sobre esse acompanhamento psicológico, né? Ele tem que se dar durante todo o processo e, obviamente, para alguns pacientes esse tratamento será acompanhado com um tratamento medicamentoso e para outros não necessariamente. Em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa consegue essa façanha, digamos assim? Olha, isso é muito variável, porque, por exemplo, alguns pacientes, eles têm o que nós chamamos de comorbidades psiquiátricas. Por exemplo, eles apresentam transtornos de ansiedade, transtornos de humor, e é sabido que para esses pacientes o processo de parar de fumar é mais complicado, porque eles usam até a nicotina como remédio. Como ansiolítico, embora a nicotina aumente a ansiedade, logo depois, mas eles usam como ansiolítico. Tem pessoas que são deprimidas, quando param de fumar, a depressão piora. Então, cada caso é um caso. Tem paciente que apenas tomando um comprimidinho, colocando adesivo, resolve. Mas outros não, o processo é mais demorado. Tem um perfil, doutor, assim, que fica fácil de ser identificado, por exemplo, atividades, por exemplo, de trabalho, atividades mais estressantes. Vocês conseguem, do ponto de vista psicológico, né, traçar um perfil, assim, de pessoas fumantes ou não tem muita relação? Olha, a gente sabe que tem pessoas que são mais suscetíveis de acordo com algumas atividades. Por exemplo, tem pessoas que trabalham muito sob estresse. Pessoas que trabalham muito sob estresse, elas tendem a fazer mais abuso de substâncias, seja do cigarro, seja do álcool. Caminhoneiros, taxistas, pessoas que trabalham com prazos, com uma coisa muito restrita. E aí essas pessoas tendem a fazer mais abuso de substância. Mas não existe um perfil. Você vai pensar que bancário fuma, mas também pessoas, médicos fumam. E tem pessoas que são altamente calmas que também fumam. Agora, eu li certa feita, doutor, um estudo em universidades, inclusive fora do Brasil, mostrando que os jovens alegavam que o cigarro dava, além dessa sensação de bem-estar, acalmava, tranquilizava e sensações, né, mais ou menos relacionadas a essa. O que é um grande equívoco, né, se você for parar para pensar. Mas se os jovens entendem o cigarro como isso, de que forma deve ser a abordagem? Diferente de uma pessoa adulta que já sabe todas as consequências, isso já está bem definido, bem claro para ela? A abordagem, inclusive o grande alvo da indústria do tabaco agora são os jovens. Com os cigarros com sabores e tudo mais, né? Correto. E uma das dificuldades do jovem é porque, como o cigarro vai dar prejuízo a médio e longo prazo, e o jovem tem aquela coisa que nada vai acontecer comigo agora. Exato, Então, eles só conseguem ver as benesses do cigarro de curto prazo. Então, ajudar essa população tem que ser uma abordagem específica e muito voltada para na coisa que nós chamamos de psicoeducação. Sim. E a abordagem do jovem, respondendo essa pergunta, é diferente da abordagem do adulto e do idoso. Ok. Bom, doutor, me dá só um minuto, nós temos aqui uma ouvinte, Vânia Portnoy, que está conosco na linha 3, eu quero saber a colocação dela, me aguarda um pouquinho aí, porque esse comentário está muito legal e eu sei que você vai contribuir muito aqui para o nosso bate-papo. Oi, Vânia. Oi, querida. Tudo bom, Vânia? Tudo bem, querida. Olha, como sempre, eu quis externar a minha felicidade em poder agora estar tendo a oportunidade de ouvir o seu programa, que é de um valor imenso. Não sei se você tem a noção do quanto você contribui para a sociedade. Que obrigada, Vânia. Como terapeuta, quando vejo debates sobre pessoas que têm algum tipo de dependência, me deixa assim muito de forma esclarecedora e me deixa muito feliz que tem profissionais que consigam esclarecer e mostrar para as pessoas o quanto as dependências têm problemas ao longo do tempo. É verdade. E se puder realmente se livrar ou conseguir um tratamento de uma importância fundamental. Parabéns para você, viu? Obrigada, Vânia. Você é primorosa convidando os seus profissionais aí que são maravilhosos. Muito obrigada, querida. Um beijo grande. Mas de fato é isso, né? Se a gente for entender o contexto assim das dependências de uma forma geral, não só do cigarro, mas do álcool, de drogas, de jogos e etc. e por aí vai. A gente entende que existe uma lacuna e existe um trabalho que precisa ser, existe uma falha que precisa ser reposta, existe uma lacuna que precisa ser preenchida. Isso é o meu entendimento
entendimento, né, doutor José Luiz? É mais ou menos por aí? Por isso que a psicologia deve entrar aí com tanta firmeza? Correto, é porque a pessoa passa a ver na droga algo que ela não tem longe dela. E a gente tem que pensar que as pessoas fazem uso do cigarro porque é bom. Ninguém faz uso do cigarro porque é ruim. Claro. As pessoas sentem coisas boas fumando. O cigarro libera muita dopamina no cérebro e dá uma sensação de concentração, de bem-estar. O fumante, ele começa a fumar por sensações boas, mas depois ele não consegue parar de fumar porque os sintomas de abstinência são muito ruins. Então, o que as pessoas relatam, a maior dificuldade por parar de fumar são justamente sintomas de abstinência, como o doutor estava falando aí, ganho de peso, dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia e muito ruim. Uhum. Por isso que às vezes o remedinho precisa acompanhar todo o processo, né, para poder suprir isso a um curto prazo, né? Agora, de qualquer maneira... Só continuando, a psicoterapia tem que entrar porque, lembrando mais uma vez, o objetivo do tratamento não é que a pessoa pare de fumar. O objetivo do tratamento é que a pessoa permaneça sem fumar. Certa feita, um literato disse que parar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Ele dizia isso com toda a propriedade porque ele já tinha tentado parar de fumar ele já tinha parado de fumar para mais de 100 vezes. Difícil é você se manter, né? Vamos ouvir aqui a perguntinha de Edmundo, que está conosco na linha 3. Oi, Edmundo. Alô? Alô? Oi, Edmundo. Boa tarde, Olga. Boa tarde. Para mim é sempre um prazer renovado em participar do seu programa. Ah, que bom, que legal. Eu lhe confesso que sempre no meu trajeto da Justiça Federal para ver o escritório, eu estou sempre antenado e ligado em você. Ah, grande prazer isso, diga. Esse debate, a questão da dependência, disso, que o fumante é isso, aquilo. Minha amiga, nós só temos uma solução. Isso é uma questão governamental. É uma questão muito mais profunda do que o cidadão dependente. É uma droga legal e cabe o governo. Essa droga não pode ser fabricada, mate o mal pela raiz. Você não pode cortar uma árvore ruim simplesmente pelo fato de que ela é ruim, você permite que ela continue dando frutos. A verdade, o que deveria ser feito é fechar todas as fábricas de cigarro. Eu já fui fumante por muitos anos. Parei de fumar quando nasceu meu primeiro filho, porque quando eu chegava para brincar com ele, ele ficava impregnado de nicotina e só ia tomar banho no outro dia, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Entendeu? Não é justo isso, né? A consciência não é... O dependente é um doente, o fumante é um doente, aquele dependente. Mas a culpa é do governo que permite que as fábricas de cigarro continuem aí, porque proporciona para ele imposto, dinheiro para produzir. Tá bom, Edmundo, obrigada por sua participação. Mas a gente, as coisas não são tão fáceis assim, né? E se a gente for nessa linha de raciocínio, tem vários alimentos, tem cantinas escolares que vendem verdadeiras bombas ali, naquelas pizzas gordurosas e coisas do tipo. Nem tudo pode caminhar, né? A gente não pode responsabilizar sempre o governo por medidas. Tá certo, acho que algumas ações, como por exemplo a proibição, né, do cigarro em locais públicos, em restaurantes, em locais fechados, já funcionou muito bem, mas é um conjunto de medidas, educação, é uma série de coisas. Acho que é amplo demais o leque para a gente discutir. Qual que é a sua opinião, doutor José Luiz? Eu sou, de certa forma, contra o radicalismo, porque não funciona. Se você parar para pensar, nos Estados Unidos, na década de 30, foi proibido o álcool, e foi a época que teve maior índice de criminalidade por conta do tráfico do álcool. Então, não funciona. O caminho é tantas estratégias sendo usadas, aumentar o preço. A primeira coisa que você faz para evitar que um jovem comece a usar o cigarro é você aumentar o preço. Proibir propaganda no ponto de venda, que é uma coisa que a gente está lutando muito para isso. Certo? Campanha educacional mesmo. Assim, porque a gente ficar colocando tudo na ponta do governo, aí o cidadão perde sua autonomia, de uma forma geral. A situação é mais complexa. Bom, de qualquer forma, doutor José Luiz, eu agradeço muito a sua participação. Gostei muito de saber sobre o seu ponto de vista, né, nesse Dia Mundial Sem Tabaco, de que forma nós podemos também lançar mão dessa estratégia, que na minha opinião é uma das principais, né? Primeiro, determinação e um acompanhamento adequado, né? E a gente tem aqui várias instituições que a gente pode fornecer os contatos e tudo mais, e para as pessoas que têm ainda mais condição de fazer isso de uma forma particular, tanto melhor. Então eu agradeço muito a sua participação, esperando tê-lo em breve aqui conosco nos estúdios, ok? Ok, ótimo.
Um abraço a você. Um abraço também. E o senhor, né, doutor Guilherme, gostaria de comentar também o que o ouvinte falou há pouco, né? Falou há pouco é uma coisa realmente importante, mas não simples de se colocar em prática. Exato. O Brasil é o maior exportador e o quarto maior produtor. Então existe um número enorme de pessoas que infelizmente vivem em função do tabagismo. Então o que está se tentando é mudar, implementar, quer dizer, trocar o tabagismo por outras coisas que possam ser mais saudáveis. Mas é uma coisa que é a médio e a longo prazo, não se pode de uma hora para outra se cortar isso. É verdade. E aí ainda temos o tabagismo passivo, que é o tabagismo, o contrabando do cigarro, que é uma complicação, 35% do cigarro é contrabandeado. E essas substâncias tóxicas que a gente se referiu aqui, num cigarro desse contrabandeado, ela deve dobrar, né? Ou triplicar. Mas eu acho que a solução que ele falou aí é não só fazer campanhas que não está sendo feito, mas que no currículo escolar se tenha desde os 7 anos de idade até os 14 anos, obrigatoriamente uma disciplina chamada estilo de vida saudável, onde se fala sobre os males do tabagismo, as vantagens de não começar a fumar, as vantagens de ter uma alimentação saudável para não ser obeso, respeitar as leis, enfim, fazer com que esses cidadãos sejam saudáveis e viva em harmonia com a sociedade, com o meio ambiente. Com certeza. Bom, temos aí Soraya, que também é uma fumante, e conversa conosco. Eu estou muito interessada na história dela. Solta aí, Zé. Eu fumo já há 30 e poucos anos. Comecei a fumar muito cedo, uns 14, 15 anos, aquela coisa de experimentar. E daí fui ficando mais sério, comecei a comprar carteira e não consegui mais me desvincular do cigarro, apesar dos danos que foram aparecendo ao longo do tempo. O pior deles, mais recente, foi um AVC isquêmico, que sem dúvida o tabagismo foi um dos fatores importantíssimos nessa questão desse AVC. O que aconteceu? Lógico que dentro do hospital, da UTI, eu já me fiz a promessa de não fumar mais. Eu nunca, assim, fiz uma promessa voltada a alguma coisa. Se eu parar de fumar, eu vou fazer isso, não. Eu prometia dizer que eu ia largar. Achava que eu tinha essa facilidade, esse controle. Mas quando, ainda dentro do hospital, eu tive uma reação corporal, digamos assim, que eu atribuí até hoje a uma abstinência do cigarro. Tanto que quando eu cheguei em casa, apesar de estar sendo cercada de todo carinho da família, todo cuidado, aquela coisa toda, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a bolsa, pegar um cigarro e fumar. Eu cheguei a ficar tonta, mas eu estava alucinada para fumar. E, infelizmente, até hoje, eu não consegui me largar o cigarro. A minha relação com o cigarro, eu acredito que é da maioria dos fumantes, é muito, eu diria, louca, porque você quer largar, você sabe que chama, você olha para o cigarro, você tem raiva dele, você tem nojo dele, então você tem aquela coisa ali, aquela porcaria que lhe deixa tão dependente. Se você não tiver uma carteira guardada, mesmo você estando fumando uma, você acha que vai ficar sem, então você compra 30. Isso não é nada bom. Então, antes que a gente chegue, né, que vocês que estão nos acompanhando aí cheguem ao ponto que Soraya chegou, né, vamos procurar ajuda, tem muitas opções. Então, continuando aqui a nossa campanha favorável a que vocês parem de fumar, com 2 semanas ou mais ou menos de 2 semanas até 3 meses, melhora muito a circulação. Os pulmões conseguem funcionar muito melhor. 1 ano, 9 meses mais ou menos, pode haver uma melhora da falta de ar, dessa condição da tosse, daquele pigarro, né? Pode haver um aumento da capacidade dos pulmões em eliminar esse muco todo que você vai acumulando ao longo dos anos de cigarro, com uma redução do risco de infecção. Isso é só o começo. No último bloco a gente vai continuar falando dos benefícios de se deixar de fumar, com 20 minutos, com 1 dia, com 2 dias. Esses progressos, né, vão se dando de uma forma natural, e com 15 anos, acredite, às vezes até um pouco antes, você não tem chance mais nenhuma, igual a uma pessoa que nunca fumou.
A grande oportunidade que as pessoas que internam, que são vítimas do tabagismo, porque é uma grande oportunidade de começar o tratamento intra-hospitalar, porque nós temos psicólogos, temos psiquiatras, nós temos todas as medicações à mão, então ela já devia começar a fazer o tratamento para tabagismo, né? No ambiente hospitalar. Não podia perder essa oportunidade, essa é a grande chance de começar a tratar ali, porque ali ela poderia sim ter uma chance de posteriormente ela ficar abstênica. Poderia ou não, mas deveria ser tentado. Todo paciente que entra no hospital que é fumante, a gente deve fazer o tratamento para o tabagismo, porque é uma oportunidade que a gente tem. O paciente está mais vulnerável, porque está com a doença, ele aceita melhor o tratamento e a gente deve imediatamente iniciar o tratamento, que às vezes a gente consegue fazer com que as pessoas deixem de fumar realmente. Ok, olha, seria muito bom se a vida fosse mais descomplicada, e a Mais Medicina Diagnóstica leva isso tão a sério que com uma equipe super qualificada oferece a você e a sua família um atendimento inteligente em exames laboratoriais e de imagem, e ainda atende em casa ou onde preferir. É a maior rede de laboratórios da Bahia, com 17 unidades, e tem sempre uma pertinho de você. Tudo isso com a qualidade e o cuidado do Grupo Fleury. Para saber uma unidade mais próxima, ligue Alô a Mais 3402-8000 ou acesse amaissaude.com.br. A Mais, porque a vida pode ser mais. Intervalo comercial e voltamos com muito mais, conversando com o Dr. Guilhardo Fontes, pneumologista. Estamos apresentando Sinta-se Bem, com Olga Goulart. Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Neste 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. Estamos conversando, obviamente, sobre o assunto. O Dr. Guilhardo Fontes, pneumologista, é o nosso convidado de hoje. Já conversamos com o Dr. José Luiz Guimarães, que é psiquiatra. Já conversamos também com a doutora Jaqueline Issa, que é médica cardiologista. E o assunto é muito sério e merece um pouco mais de atenção. E se você quer parar de fumar, eu vou dar ainda alguns motivos a mais. Olha, com um ano que você consegue deixar de fumar, a queda de 50% no risco de sofrer um infarto agudo, por exemplo, do miocárdio. Com 5 anos, uma grande redução no risco de sofrer um AVC. Com 10 anos, queda de 50% no risco de doenças do pulmão. E com 15 anos, o risco de sofrer doenças cardíacas torna-se igual à de uma pessoa que nunca fumou. Então, olha, cedo ou tarde, por você, por seus familiares, por seus filhos, pelas pessoas da sua convivência, comece a pensar sobre essa condição e vai atrás de um tratamento. Inclusive, doutor, nós temos aqui uma anônima que dá uma dica aqui, eu não sei se vai funcionar, mas dica é dica e vamos lá. Ela diz: Olga, boa tarde, eu vou dizer como é que eu fiz aqui com um namorado. Eu namorava um rapaz que fumava, isso em 1984, nós trabalhávamos juntos, então eu fazia uma campanha incisiva mesmo, sempre deixava bilhetinho na mesa dele, no bolso, falando mal do cigarro, das suas complicações, era recorte de jornal, de revistas, enfim, tudo que eu pude lançar mão eu fiz. Eu consegui fazer de fato com que ele parasse de fumar. Infelizmente hoje nós não estamos juntos, mas eu estou muito feliz por ter conseguido esse feito. Ah, claro, é sempre muito bom, eu acho que todas as tentativas são válidas, mas como o doutor José Luiz falou, né? A maioria das pessoas sabe exatamente os malefícios do cigarro. Agora ela só tem que saber como vai ser de fato todo esse processo ali na lógica mesmo, né? Na real, como vai ser esse processo da abstinência, como vai ser o acompanhamento, o que ela vai precisar. Cada um deve seguir um tratamento individual, não é aquela receitinha do seu amigo que vai valer para você, muito pelo contrário. Para algumas pessoas esses remédios têm efeitos colaterais e para alguns tipos de problema ele deve ser substituído por outro tipo de droga, não é? Então é bom que seja com acompanhamento do seu médico. Gilson, por exemplo, diz aqui que é fumante, fuma já há 50 anos, doutor. E o médico indicou para ele o medicamento Champix. Ele queria saber se realmente esse medicamento é bom, ajuda a parar de fumar, quer saber a sua opinião. Realmente, a varaciclina é uma droga que é especificamente para o controle do tabagismo, talvez é a única que é específica para isso. Ela, em alguns pacientes, realmente ela tem excelente resultado, resultados superiores até às outras medicações, mas infelizmente não é disponível nos postos de saúde tradicionais em virtude do seu preço. É um preço alto, né? É um preço bastante alto, mas a maioria dos pacientes realmente eles se dão muito bem e você tem grande chance de deixar de fumar com essa medicação. Ah, que legal, bacana então. Antônio Carlos, que é ex-fumante, vai contar pra gente como é que se deu o processo dele.
Eu comecei a fumar por volta de meus 16 anos de idade. Hoje eu estou com 58 e naquela época era muito comum o jovem fumar por a questão até de autoafirmação, de masculinidade, que a televisão informava dessa forma, o cinema informava dessa forma. Bom, então eu fumei durante pelo menos 30 anos e parei tem 12 anos. Agora confesso que foi muito difícil deixar. É um vício muito difícil de você deixar, é o cigarro, por causa do poder da nicotina. Tanto no processo de deixar de fumar, quando eu resolvi deixar de fumar, de lá para cá, as mudanças foram muito grandes. A dificuldade para conseguir foi terrível. Foi terrível. Sofri muito, não tinha insônia e mal-estar, terrível. E quando eu consegui deixar de fumar finalmente, demorou menos 15 dias depois eu consegui, num processo que eu resolvi, tomei essa decisão e realmente comecei a sentir melhoras um mês depois, 2 meses depois. E confesso que hoje eu tenho muito mais saúde do que tinha naquele tempo. Digamos há 15 anos, 10, 15 anos atrás. Muito mais saúde, sinto o sabor dos alimentos, o olfato melhorou, a resistência física, tudo isso melhorou. Agora, diga a você sinceramente, eu tenho pena de quem fuma. Tenho pena porque eu passei por isso, sei como é sofrido você deixar um vício dessa natureza. Eu sou Antônio Carlos, tenho 58 anos de idade. Maravilha, olha que legal isso, né? Tudo que nós conversamos aqui, esses benefícios são colhidos assim quase que instantaneamente. No primeiro dia que você fica sem cigarro, os benefícios já são claramente notados, né, doutor? Sem dúvida. As primeiras 24 horas a pessoa já sente a diferença, com 3 dias já respira melhor e é notório que cada dia que passa ele se sente melhor quando ele está distante de cigarro. É verdade. Olha, só para a gente recapitular, gente, a cada 6,5 segundos uma pessoa morre de alguma doença relacionada ao uso do tabaco. Isso são estudos recentes. Em todo o mundo, o tabagismo causa 5 milhões de mortes a cada ano. É esperado que 50% das pessoas que começam a fumar na adolescência percam a vida em decorrência do consumo de tabaco, doenças relacionadas ao uso do tabaco. Os ataques cardíacos fatais são 4 vezes mais comuns em homens jovens que fumam do que naqueles não fumantes. 1 entre cada 3 mortes por câncer está relacionada ao tabagismo. Eu acho que é só aqui eu já dei motivos suficientes, né, para que vocês escutem atentamente o que nós estamos recomendando aqui. 3505-5000 é o número do nosso telefone, ainda dá tempo da sua participação. Agora eu quero ouvir o nosso querido ouvinte Ricardo Porto, o que ele tem a dizer sobre o cigarro. Eu tenho 44 anos, sou tabagista desde os 17 anos. Infelizmente eu comecei essa porcaria e hoje, se eu bem souber, jamais entraria. Eu só queria dizer uma coisa, cigarro, ele é muito bom, relaxa, só que ele cobra lá na frente muita coisa de sua vida. Ele leva a sua saúde. Então, a pessoa como eu, que cheguei a fumar 40 cigarros por dia e consegui reduzir hoje, fumo 4, 5 cigarros, mas ainda não consegui me livrar. Vou ter que usar drogas para me livrar de uma droga. Então, você que está pensando em começar a fumar, pelo amor de Deus, não faça essa besteira que eu fiz. Meu nome é Ricardo Porto, morador do bairro de Itapuã. Pois é, olha aí. Fica aí a indicação de uma pessoa já com bastante experiência, né? Que já está colhendo os frutos agora de uma decisão errada lá atrás, né? Começou a fumar muito cedo e o preço é alto mesmo e não tem por onde correr. A gente vai pagar esse preço mais cedo ou mais tarde. E esse discurso, né? De que vai morrer mesmo, todo mundo vai morrer, eu prefiro ter meu prazer. Gente, substitua, tem tantos outros prazeres na vida, não é, doutor? Com certeza. Ah, então, vamos pensar um pouquinho mais, né? Doutor, só para quebrar um pouquinho esse assunto, nós temos um anônima aqui, pedindo a sua informação sobre tratamento fibroso no pulmão. A fibrose pulmonar é uma doença. O que trata a fibrose? A fibrose pulmonar, ela está relacionada também com tabagismo, mas existe outras causas, várias outras causas, como sensibilidade, alergia, pneumonite de hipersensibilidade. Existe um número enorme de condições que pode levar à fibrose pulmonar. É preciso que a gente saiba a causa dessa fibrose para que a gente possa direcionar o tratamento através da causa da fibrose. Ok. Então, olha, só para dar uma ideia de que tem outras coisas muito melhores na vida, como, por exemplo, entender um pouco mais da nossa alimentação, seguindo essa linha aí, né, de um plano alimentar mais saudável, da prática de atividade física, dá até uma preguicinha calçar o tênis e chegar depois do trabalho, assim, querendo se jogar na televisão ou num joguinho ou qualquer coisa do tipo. Mas, olha, calçar um tênis e dar uma voltinha na praça vai te fazer tão feliz quanto uma tragada de um cigarro. E fazer um plano alimentar saudável
saudável também vai garantir uma preservação melhor da sua saúde. Então, quem deixa a dica pra gente sobre a quantidade de sal foi Daniela Brige, que esteve conosco ontem. Ela é nutricionista. Olha aí que legal. Vida saudável. Alimente essa ideia. Para diminuir a quantidade de sal da sua alimentação, experimente adicionar, junto ao sal do saleiro, ervas secas, como salsa, cebolinha, pode ser também o alho. Isso vai diminuir a quantidade de sal e dar mais sabor aos alimentos. Daniela Brige, nutricionista. Olha, gente, todas as dicas que Daniela Brige, bem como Amélia Duarte, Normândia Lacerda, todas as outras que já estiveram aqui conosco no programa, vão todas parar na nossa fanpage. Dê uma passadinha lá, tá muito legal, tá recheado de dicas boas, tá recheado de receitinhas legais, de suco verde, desintoxicante, de suquinhos anti-inchaço, de chazinhos, tem muita coisa legal. Tem aqui uma mensagem de Ana Paula Mascarenhas. Boa tarde, Olga, eu liguei para minha mãe Cleonice e pedi que ela ligasse a rádio para ouvir o programa, pois ela tem 52 anos e continua fumando escondido. Olha isso, eu não sei mais o que eu devo fazer. Sei que brigar não adianta, até porque ela não mora comigo, não dá para ter controle o tempo todo, mas dá um conselho para ela. Então, se conselho assim, né, se fosse bom ninguém dava, vendia, né, tem aquela velha história, né, Ana Paula, mas esse amor mesmo que a gente tem pelos filhos, que a gente tem pelo marido, que a gente tem pelo namorado, é que nos move mesmo nesse intuito de querer o bem da pessoa. Então, dona Cleonice, hoje eu espero que a senhora esteja ouvindo, mas se não, se a senhora quiser depois ligar, pedir informações aqui de tudo que foi abordado, de centros inclusive que oferecem esse tratamento gratuito, será um grande prazer passar para você, viu? Eu espero que a senhora deixe sim de fumar. Um beijo, viu, Ana Paula Mascarenhas? Obrigada pela mensagem que você deixou lá na nossa fanpage. Ricardo Porto disse que está na escuta e pediu para não colocar o nome dele no sorteio, porque ele não vai poder ir. Sim, é um sorteio de um restaurante de comida natural que mandou pra gente, viu, gente? O curso é na terça-feira para os mais adeptos a uma boa culinária. Olha, já vai ser um pontapé inicial, viu? Aprender a fazer algumas substituições na cozinha e já sair de lá com pelo menos umas 3 receitinhas garantidas. Isso vai ser fato. Bom, doutor Guilherdo, já chegando ao finalzinho do nosso programa, acho que a gente já falou o bastante para incomodar os ouvidos aí dos fumantes, eu tenho certeza, nenhum deles realmente gosta, mas eu acho que a nossa indicação é como o doutor José Luiz falou, não falar desses malefícios do cigarro, que as pessoas já são inteligentes o suficiente para entender isso, né? Mas de dizer a elas para buscar uma ajuda, que vai valer a pena. Essas intervenções também devem acontecer, como no caso da Soraya, que disse pra gente que passou por uma situação de uma AVC, né? No momento em que ela estava na UTI, ela disse que definitivamente não ia voltar a fumar e já está voltando. Enfim, que os médicos, os hospitais, as unidades também conversem um pouquinho, porque olha, a palavra de um médico, eles são muito formadores de opinião. A gente costuma seguir muito, né, as advertências dos médicos. Eu acho que não é só o médico, eu acho que todo mundo que trabalha no hospital, que é na área da saúde, tem essa obrigação de conversar com seus pacientes. Fisioterapeuta, nutricionista, qualquer um deve perguntar se o seu paciente fuma. E se ele fuma, deve desencorajar, falando sobre as vantagens de deixar de fumar. Isso é uma responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade, e não apenas do médico, não. Isso é um problema tão grave na humanidade que precisa da ajuda de todos para poder a gente conseguir algum êxito. A gente já estamos conseguindo alguma coisa, muita coisa, mas precisamos conseguir muito mais, e só com a participação de todos e com programas como o seu e outros é que pode fazer com que as pessoas reflitam. E se ela refletir, é muito importante fazer reflexão sobre a possibilidade de deixar de fumar. Se ela fizer essa reflexão, já é uma grande vantagem. Essa senhora que ligou por último aí, que a filha falou, pelo menos se ela refletir um pouquinho, parar para pensar, é possível que ela deixe de fumar. Pois é. Eu sou daquelas assim, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre gostei muito de atividade física, dessa linha mesmo de um estilo de vida mais saudável. E foi dentro desse contexto que eu consegui educar meus filhos, que também hoje em dia são adeptos, e eu acho que facilmente a gente consegue afastar os nossos filhos de problemas relacionados à droga, de fazer esse tipo de substituição que não traz nenhum benefício para a nossa saúde, estimular a prática de atividade
atividade física, gente, fazer algumas trocas, como eu falei há pouco, né? De algumas coisas monótonas demais que, por exemplo, uma pessoa que fuma muito, quando tá tomando uma cervejinha, ou quando tá jogando, ou quando tá muito sozinho, muito isolado, sempre vem aquela situação, tentar mudar o foco, né? Botar um tênisinho, ir para a praça, fazer uma atividade física. E se a cidade não oferece boas condições, isso está com os dias contados. Hoje, inclusive, a gente foi tomado por uma grande alegria, uma esperança que nasceu em todos nós aqui em dias melhores, né? Então, muito bem, doutor Guilhardo Fontes, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Foi muito legal o nosso bate-papo. Eu espero que nós não tenhamos incomodado muito, né? Aquelas pessoas que estão de saco cheio de ouvir essa situação. Não, com certeza. Eu acho que no fundo eles sabem que todos nós estamos fazendo isso pelo bem da saúde coletiva. Eles vão entender que não há nada de mal em esclarecer, em trazer informações. Isso só faz ajudar. Não compromete nada. Com certeza. E para os mais vaidosos ou para as mais vaidosas, viu, gente? A pele fica muito mais envelhecida rapidamente, né? Como nós falamos aqui, os dentes, o cheiro, o cabelo, tudo mais. Então, se não é por outras razões, como nós citamos aqui, que seja pelo menos pela vaidade. Pelo homem, eu digo sempre, com a impotência sexual também precocemente. E você quer ver mexer com os homens dizer da impotência sexual. Eu sempre chamo a atenção disso, eu digo, olha, a impotência sexual ocorre muito precocemente nos fumantes. Então. Isso nas mulheres eu falo envelhecimento precoce. E nos homens eu falo sobre a impotência sexual, que é absolutamente verdadeira, ele já toma logo e não é de um dia pro outro, não, viu? Esses efeitos são cumulativos. Vai um efeito cumulativo, exatamente. Então. Não é de uma hora para outra, não. Então, doutor, muito obrigada, viu? Até a próxima. O prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade. Numa data como essa, fala sobre um tema tão relevante, o mundo todo está falando sobre isso. Pois é, hoje é um dia muito importante, é aniversário de uma grande amiga também, queria mandar um super beijo para ela. Se ela não estiver me ouvindo, eu sei que vai chegar aos ouvidos dela. É Cíntia Beckenhauser, que está completando mais uma primavera. Eu desejo a ela todos os abraços, carinhos e mimos que ela tanto merece. Um beijo, Cíntia querida. Vem aí o Jornal da Cidade, segunda edição, e o nosso encontro é amanhã no fim da tarde. Até lá.